Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula do game Star Wars Alvorada. E hoje falaremos de nutrição dos seres vivos. Você sabe a diferença entre alimento e nutriente? Nós ingerimos os alimentos, por exemplo, arroz, feijão, bolacha, carne, etc. Os nutrientes são as substâncias que estão presentes nos alimentos, como as proteínas, as vitaminas, os carboidratos e etc. E esses nutrientes desempenham diferentes funções em nosso corpo. Por exemplo, as proteínas constroem nosso corpo e os carboidratos fornecem energia. E como os seres vivos obtêm o seu alimento? Os seres vivos autótrofos produzem seu próprio alimento pela fotossíntese ou por quimiossíntese. Já os heterótrofos se alimentam de outros seres vivos ou de nutrientes presentes no ambiente. Os autótrofos, como as plantas e algas, realizam a fotossíntese. Esse processo ocorre dentro das células desses seres, mais especificamente dentro da organela chamada cloroplasto. Os cloroplastos possuem um pigmento verde que absorve a luz para que seja realizada a fotossíntese. Esse pigmento verde é a clorofila. A partir da luz, mais o gás carbônico, que é o CO2, mais a água, que é o H2O, esses seres produzem glicose e gás oxigênio, O2. A glicose é um tipo de açúcar que é o alimento produzido na fotossíntese. Essa glicose produzida pode ser utilizada para gerar energia dentro do ser vivo ou pode ser armazenada na forma de amido, que encontramos na batata, no arroz, etc. A fotossíntese não é só uma reação química, e sim um processo com várias reações, mas podemos resumi-la em uma única equação ou reação química, para entender melhor o que acontece. Nessa representação temos as fórmulas das substâncias, então, em vez de escrever gás carbônico, colocamos CO2. A mesma coisa fazemos para a água, a glicose e o gás oxigênio. A fórmula da glicose é C6H12O6. Nessa reação, temos substâncias que estão antes da seta e outras depois da seta. Antes da seta são os reagentes, ou seja, as substâncias que reagem para ocorrer essa reação ou processo. Depois da seta é o produto, ou seja, as substâncias que foram formadas na reação no processo. Mas será que toda planta faz fotossíntese? Algumas plantas são parasitas de outras. É o caso da erva de passarinho, que suga a seiva bruta da planta hospedeira e depois faz sua fotossíntese, e do cipó-chumbo, que suga a seiva elaborada da planta hospedeira. Assim, o cipó-chumbo não faz fotossíntese. Inclusive, ele nem tem clorofila, o pigmento verde que absorve a luz solar. Assim, ele é amarelado. E as plantas carnívoras? Elas fazem fotossíntese, sim. Elas apenas capturam insetos para obter o nitrogênio do corpo deles. As outras plantas obtêm o nitrogênio retirando do solo. As plantas carnívoras surgiram em solos pobres em nitrogênio. Assim, aquelas que conseguiam obter o nitrogênio de alguma outra fonte, como por exemplo capturando insetos, sobreviveu e gerou outros descendentes iguais a elas. Em outras palavras, foram selecionadas pela seleção natural. No início da videoaula, eu disse que os seres autótrofos podem produzir o seu alimento, que é a glicose, por fotossíntese ou por quimiossíntese. Na fotossíntese, esses seres utilizam a energia luminosa, a luz, para produzir o seu alimento. Por isso o nome fotossíntese, que quer dizer síntese, que é produção, a partir da luz, fóton. A palavra fotografia, por exemplo, quer dizer grafar com a luz. Já na quimiossíntese, algumas bactérias utilizam energia química em vez de luz, que é energia luminosa, para produzir o seu próprio alimento. Para terminarmos, por onde as plantas absorvem a luz solar e o gás carbônico para fazer a fotossíntese?
Pelas folhas. E por onde elas absorvem a água? Pelas raízes. E a fotossíntese é importante apenas para as plantas? Não! Além de fornecer alimento para as plantas, a fotossíntese também gera gás oxigênio, que é respirado pelas plantas, mas também pelos animais, inclusive nós seres humanos. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal!